ouvir, amém? Livro de Gênesis capítulo 32, versículo 22 em diante, diz assim: E levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas mulheres, suas servas, seus filhos, e transpôs o val de Jaboque, tomou e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia, e vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. E então disse: já não te chamarei Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize-me, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, e aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia. Pode fechar a tua Bíblia, fecha os teus olhos por um momento, levante as tuas mãos, abra o teu coração. Eu sei que você já tem adorado ao Senhor através das canções, nós já adoramos, nós já cantamos, mas agora é um momento de pararmos tudo para ouvir a palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Então que a palavra que você vai ouvir nesta noite venha de encontro à tua necessidade, à necessidade da tua alma, venha tocar no teu espírito e você possa sair daqui vivo, transformado, renovado, avivado para a glória de Deus. Então fala isso para o Senhor, diz: Pai, eu quero ouvir a tua voz nesta noite. Como um filho se apresenta a Ele nesta noite, dizendo: meu Pai, eu estou aqui como filho, e não quero sair da tua presença sem ouvir a tua voz, sem ouvir a tua orientação, sem ouvir a tua correção se for preciso. Eu quero te ouvir nesta noite. Meu irmão, enquanto você for menino, como criança, você não desfruta da herança que o Pai tem para a tua vida, mas quando você se posiciona como filho, o Pai determina o teu destino nesta terra. O Pai alinha a tua vida de acordo com o propósito eterno que Ele tem para você. Então se apresente a Ele nesta noite. Filhos queridos do Senhor que aqui estão, se apresentem ao Pai. Pai de amor, Deus de bondade, de misericórdia, em tua presença reunidos nós estamos adorando, exaltando, engrandecendo o teu nome, porque sabemos que tudo provém de ti. E agora, diante da tua palavra, com toda a humildade, com todo o temor e reverência, Pai, nós queremos ouvir, Senhor, a tua voz. Que a minha boca, Senhor, seja a tua boca nesta noite. Que as palavras que saírem da minha boca não sejam minhas palavras, mas sejam as suas. Que nem o sentimento, nem o mover seja o meu, seja somente o teu Espírito Santo através de mim, para alcançar os teus filhos que estão aqui e que estão nos acompanhando pelas transmissões, em nome de Jesus. Você que concorda, diga que assim seja, e assim será, em nome de Jesus. Pode se assentar, meu irmão, então, dando graças ao nosso Deus. E eu vou ensinar uma coisa que eu já ensinei no Jardim América, e aonde eu vou, eu tomo bastante água. Então cada vez que eu tomar um pouco de água, você toma um pouco de glória a Deus e aleluia aí, amém? Vamos treinar, amém? Eu tomo um pouco de água e você toma um pouco de glória a Deus e aleluia aí, vamos ver. Alguns entenderam, outros não. Então vamos de novo. Eu tomo um pouco de água, você toma um pouco de glória a Deus, aleluia. Amém. E assim nós vamos subindo o nível no ambiente, amém? Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, eu quero compartilhar nesta noite sobre 3 níveis de conhecimento. E esses 3 níveis de conhecimento são 3 chaves que vão destravar a tua vida e vão alinhar a tua vida ao destino profético que Deus tem para você. Eu falei aqui nesta manhã a respeito do chamado que Deus fez a Jeremias, e quando o Senhor chamou Jeremias, Ele disse: antes de eu te formar no ventre materno, eu te escolhi, te consagrei, te constituí profeta às nações. Esse é um chamado para todos nós. Antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu e nos constituiu profetas às nações, amém? Você crê nisso? Deus tinha um plano na vida desse homem chamado Jacó, mas a vida de Jacó começou de maneira errada, porque o nome Jacó quer dizer agarrador. Diga comigo, agarrador.
Porque quando foi para Jacó nascer, naquela época não existia ultrassom. Então eu imagino que se Jacó não agarrasse no calcanhar do irmão, ele não viria a este mundo. Porque os pais provavelmente esperavam um filho. Mas ele veio agarrado, e por isso o nome dele foi dado Jacó, agarrador. E isso estava intrínseco na vida de Jacó. Jacó era um homem que agarrava todas as oportunidades que apareciam para ele, mesmo que isso estivesse muitas vezes desalinhado com o propósito de Deus. Irmão, você precisa entender, conhecer de verdade quem é você na essência. Precisa conhecer o teu comportamento, você precisa conhecer a tua herança genética, o que você herdou dos teus pais. Porque muitas vezes existe em nós comportamentos que nós julgamos ser comportamentos naturais, normais. E entenda uma coisa que eu vou te dizer aqui: o pior pecado não é o pecado que nós sabemos que é pecado, confessamos e se arrependemos. O pior pecado é aquele que nós praticamos sem saber ou sem reconhecer que é um pecado. Eu vou usar um exemplo meu. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista, queria todas as coisas certas e tinha mania de ter o controle sobre tudo. E nessa forma de querer ter o controle sobre tudo, muitas vezes eu influenciava as pessoas de uma maneira que eu obrigava, eu fazia com que as pessoas fizessem a minha vontade, mesmo a pessoa não querendo fazer, ela fazia, porque eu dava um jeito de manipular. E isso eu descobri tempo depois que era do meu perfil. Chegou um momento que a minha mãe, pastor, ela disse para mim: é lógico que eu fazia, porque você quase que obrigava a gente a fazer, então. Mas isso era do meu perfil, eu tinha que ter o controle da situação, e era uma coisa que eu vivi durante anos, sem saber que isso era errado, sem reconhecer de verdade quem eu era. E a Bíblia, quando ela diz, examine pois o homem a si mesmo, ela está dizendo, olha para dentro de você, olha para quem é você de verdade. E aqui o que acontece nesse texto que eu li aqui, acontece 3 momentos aqui, que são 3 níveis de conhecimento. O Senhor, quando Jacó começa nessa luta, nessa batalha, ele só entrou nessa batalha, porque foi consequência das suas escolhas, consequência daquele jeitinho dele de agarrar todas as oportunidades. Um dia o irmão chegou cansado do campo, e Jacó, aproveitador, agarrador de oportunidade, disse para o irmão, o irmão disse, eu estou com fome, me dá um prato dessa lentilha que você está fazendo aí. Te dou, contanto que você me dê o seu direito de primogenitura. Ele agarrou a oportunidade, com isso ele já criou um problema com o seu irmão. Futuramente ele se faz passar pelo seu irmão para receber a bênção do pai, já criou um problema com o seu pai. Ou seja, por causa desse perfil natural de Jacó, ele foi criando na sua vida diversos problemas à sua volta, e isso foi levando ele por um caminho que aquilo que ele havia plantado, ele estava colhendo. Do mesmo jeito que ele agarrava as oportunidades e enganava as pessoas, ele também foi sendo enganado ao longo da vida. Foi enganado por Labão, foi enganado pela sua esposa. Então ele foi sendo enganado ao longo da vida. E chegou um momento que Jacó disse, eu não quero mais essa vida. Eu preciso resolver os meus problemas. Eu preciso resolver esse passado que está me acompanhando e me perturbando. Jacó, mesmo se tornando um homem próspero, já tinha se casado, já tinha vários filhos, mas existia um problema lá atrás que ele precisava resolver. E esse problema não era um problema que Deus resolveria para ele, mas ele foi buscar a ajuda de Deus. E quando ele vai buscar a ajuda de Deus, o anjo já estava querendo subir, e ele segura o anjo e diz, por favor, me ajuda, eu preciso resolver esse problema, eu preciso mudar de vida, eu preciso deixar de ser Jacó. Porque Jacó era a natureza natural, terrena dele. Mas o que Deus tinha para Jacó, não era Jacó, era Israel. O que Deus tem para mim e para você não é a natureza terrena, irmão. O que Deus tem para mim e para você está gerado nele, já foi gerado nele. Você precisa descobrir a tua identidade em Deus, amém? Quem você é em Deus. O problema é que muitas vezes nós vamos sendo levados pelo nosso perfil, pelas nossas escolhas naturais dessa terra, por aquilo que nós herdamos dos nossos pais. Você viu aquele ditado, tal pai, tal filho? E a gente vai carregando isso ao longo da vida. Mas quando Jacó tem um encontro com esse anjo, o anjo pergunta para ele, quem é você? Foi a primeira pergunta. E o que é que Jacó respondeu? Eu sou Jacó. Ele assumiu de verdade quem ele era.
Se hoje o anjo do Senhor estivesse diante de você e perguntasse a você: quem é você? Aqui não diz respeito aos nossos cargos, às nossas funções, à nossa profissão, não. Quem é você? Nas suas escolhas, será que assim como eu, você também não tenta interferir no livre-arbítrio das pessoas? Para você entender um pouquinho mais do que eu estou falando aqui, irmão, existem 4 tipos de pessoas, 4 perfis que existem dentro de todo ser humano. Isso aqui é científico. 4 tipos de perfil. Existe a pessoa que ela é dominante e realizadora. Existe um outro tipo de pessoas, que são as pessoas influentes e comunicadoras. O outro perfil é um perfil mais de diplomacia. E o último perfil é um perfil analítico e de cautela. Existem os 4 dentro de todos nós, mas um sempre é o que prevalece, dependendo da herança genética, dependendo da combinação do pai com a mãe, vai determinar o perfil dos filhos. A pessoa que ela tem um perfil mais dominante, é mais realizadora, é aquela pessoa que ela é mais acelerada. A palavra para essa pessoa é resultado. Tudo que ela vai fazer na vida tem que ter resultado. Tudo que ela vai fazer, ela está pensando no resultado. E muitas vezes ela acaba atropelando pessoas para alcançar os seus objetivos. São pessoas extremamente objetivas, pessoas que gostam de metas e batem metas. Só que para atingir as suas metas, para alcançar os seus objetivos, para realizar aquilo que elas estão realizando, muitas vezes elas atropelam pessoas. Precisam trabalhar isso na sua vida. As pessoas influentes e comunicadoras são pessoas que têm facilidade de chegar nos ambientes, de conversar com todo mundo, de fazer amizade. São pessoas que se dão muito bem num ambiente como de venda, de negociação. Mas são pessoas que muitas vezes se tornam carentes, porque elas exigem dos outros uma conexão que nem todo mundo está disposto a dar. São pessoas que não conseguem trabalhar sozinhas. Pessoas que precisam sempre estar ligadas com os outros, porque se ficar num ambiente sozinha, fica desesperado. Precisa trabalhar isso também. Outro tipo de pessoas, outro tipo de perfil são as pessoas mais calmas, pessoas que a palavra para elas é a harmonia. São pessoas diplomatas que antes de tomar uma decisão, elas pensam no bem-estar de todo mundo. O que os outros vão pensar? Elas não tomam decisão muitas vezes por conta própria, elas pensam muito para tomar decisão, porque elas sempre pensam no bem-estar dos outros. Essas pessoas muitas vezes elas precisam ser empurradas para fazer alguma coisa. Então precisa trabalhar também isso. E o outro perfil é um perfil mais analítico, detalhista. Aquela pessoa que pensa tudo nos mínimos detalhes, uma pessoa metódica, que gosta de rotina. E que tem um sério problema com a procrastinação. O que é isso? Deixar para depois. Porque ela quer tudo perfeito, enquanto não está perfeito, ela não faz. Então tudo isso tem que ser trabalhado. Isso é um perfil natural, diga comigo, perfil natural. Que todo mundo aqui tem. Só que quando o Espírito Santo ele entra na nossa vida, nós temos a escolha de deixar o nosso perfil natural nos dominar, ou deixar o Espírito de Deus tocar no nosso espírito e nós agirmos conforme o Espírito Santo de Deus quer que a gente haja. Entenda uma coisa, o teu perfil natural ele pode ser o teu melhor amigo, pode ser o que vai impulsionar você, fazer você chegar em lugares maravilhosos, mas também pode ser o teu pior inimigo. É o caso de Jacó. Talvez diga, pastor, mas de onde vem isso, irmão? Isso aqui é um estudo que existe desde os tempos antigos, quando Hipócrates, ele olhou para a Bíblia e viu a visão de Ezequiel. Quando Ezequiel viu os 4 seres, as 4 faces, ele surgiu a teoria dos temperamentos. As pessoas elas acham que às vezes tudo vem do mundo lá fora. Tem base bíblica. Por que você acha que existe na Bíblia 4 evangelhos? Você já parou para pensar? Cada um dos evangelistas tem um perfil diferente. E se eu perguntar aqui, eu sei que tem cada pessoa aqui se identifica com um dos evangelhos. Tem pessoas aqui, por exemplo, os comunicadores, eles se identificam muito mais com o evangelho de João. Porque o evangelho de João fala do Espírito Santo, fala de alegria. Os dominadores, eles já se influenciam mais com, por exemplo, com o evangelho de Lucas. Por quê? Porque o evangelho de Lucas é objetivo. O evangelho de Lucas, ele fala de detalhes que os outros não falam. Porque é importante ter aquilo que tem no evangelho de Lucas e não tem nos outros. Os diplomatas se identificam com o evangelho de Marcos, porque Marcos fala do Senhor como servo, aquele que serve, aquele que não veio para servir, aquele que não veio para ser servido, mas veio para servir. Os analistas são aqueles que se identificam mais com o evangelho de Mateus.
Porque Mateus apresenta Jesus como o rei, como a águia, o rei que um dia vai voltar. Então cada um aqui tem um perfil, e você precisa se conhecer. Por isso que quando o Senhor pergunta para Jacó, quem é você? Ele está perguntando de verdade, você se conhece? Você sabe quem é você? Você sabe o que domina a tua vida? Porque como eu disse aqui no início, o pior pecado não é o pecado que nós sabemos que é pecado. O pior pecado é aquele que nós cometemos muitas vezes, e nós achamos que está tudo normal, mas na verdade na vida do outro está atrapalhando. Porque eu estou muitas vezes invadindo um espaço que não é meu. E foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó, por ser agarrador, agarrou oportunidades que não era para agarrar. Foi aproveitando situações que não era para ele aproveitar. E com isso o Senhor pergunta, quem é você, Jacó? E ele reconhece de verdade quem ele é. Jacó precisou ter um encontro com ele mesmo. Jacó precisou se identificar ali naquele momento e diz, reconhecer, eu sou Jacó. Segundo nível, quando Jacó, por ser esse homem agarrador de oportunidades, quando o anjo pergunta e ele diz quem é Jacó, e o anjo dá como diz, uma cordinha para ele, ele olha para o anjo e ele diz assim, me diz o teu nome. Você já parou para pensar por que Jacó perguntou qual era o nome do anjo? Naquela época havia uma crença de que quando uma divindade falava o seu nome para um ser mortal, ele estava dando o mesmo poder, a mesma autoridade que ele tinha para aquele ser mortal. Você veja que Jacó, mesmo confessando quem ele era, ele não deixou de ser quem ele era. Ele continuava sendo influenciado pelo seu comportamento, pelo seu perfil. Mesmo ele reconhecendo, eu sou Jacó, a sua próxima atitude foi justamente tentar agarrar de novo uma outra oportunidade. Agora, quando eu olho no texto aqui, o anjo respondeu para Jacó? Não. Por que ele não respondeu, irmão? Porque tem coisas que só pertencem a Deus. Amém? Primeiro tipo de conhecimento é você conhecer a si mesmo. Segundo tipo de conhecimento é o conhecimento que você adquire, o conhecimento humano. Aqui a gente vê a malandragem de Jacó. Poxa, se a divindade me disser o nome, eu vou ter o mesmo poder que ele. Então, sabe aquela malandragem, aquelas coisas que nós vamos aprendendo ao longo da vida. Existem vários tipos de conhecimento, várias formas de nós conhecermos, de aprendermos. Sabe? Você aprende, sabe, através das suas experiências, você aprende através da faculdade, através do colégio. Você aprende através, sabe, da teologia, através da filosofia. Existem várias maneiras da gente aprender. Mas para você aprender, você precisa investir em conhecimento. Você precisa valorizar o conhecimento. Você precisa buscar o conhecimento. O problema é que as pessoas elas querem subir de nível, mas elas não estão dispostas a pagar o preço para subir de nível. Por isso que a Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento, além de ser um conhecimento de si mesmo, um conhecimento muitas vezes que, irmão, para você fazer qualquer coisa hoje, precisa ter conhecimento. Se constrói uma casa sem conhecimento? Pode não fazer uma faculdade, mas tem que ter conhecimento, sim ou não? Tudo hoje na vida precisa de conhecimento. E por que muitas vezes as pessoas não dão valor a isso? Por que as pessoas não estão dispostas muitas vezes a investir? E quando se fala de investir, irmão, eu não estou falando de investir dinheiro apenas. Eu estou falando de investir tempo, de parar para ouvir, de participar de um treinamento, de participar de uma conferência, de participar de um seminário, de participar de um retiro, de ir para um encontro com Deus, para poder, sabe, ter algo diferente na sua vida. Existe uma frase que eu guardo comigo, irmão. Sempre vai ter alguém que conhece algo que você ainda não conhece. Sempre vai ter alguém que tem algo para liberar para a tua vida, que pode destravar a tua vida. Quem quer prosperar em todas as áreas da sua vida aí? Quem quer crescer e vencer em tudo aí? Amém? Irmão, a sua vitória pode estar no conhecimento que você ainda não adquiriu. Aquilo que você precisa para dar um passo a mais pode estar no conhecimento que você não quis buscar. Jacó naquele momento era o momento de decisão da vida dele. E Jacó tinha um conhecimento dele mesmo. Ele tinha o conhecimento humano, popular, aquela malandragem. Mas o que Jacó precisava de verdade, para mudar o seu destino, para mudar a sua história, era um conhecimento mais profundo. Era um conhecimento que ele ainda não tinha.
que é o conhecimento que todos nós estamos aqui e queremos, que é o conhecimento de Deus. Amém? Quem quer conhecer a Deus de verdade? E quando a gente fala de conhecer a Deus, irmãos, não é simplesmente eu pegar a Bíblia, olhar, ler, não. Conhecer a Deus vai um pouco mais além. Conhecer a Deus não de maneira superficial. Conhecer a Deus, às vezes, vai depender das situações que eu vou enfrentar na vida. Eu tenho um exemplo na Bíblia de um homem que achava que conhecia a Deus, como muitos talvez aqui acham que conhecem. Como eu, por um bom tempo na minha vida, eu achava que conhecia. Já ouviu falar de Jó? Sim ou não? Amém, alguns estão ligados. Irmão, você conhece a história de Jó. Eu não preciso vir aqui pregar tudo de novo para você, porque você conhece a história de Jó. Um homem próspero, rico, abençoadíssimo na terra, íntegro, temente a Deus, que Deus dava testemunho dele. O que aconteceu com Jó? Perdeu tudo. E quando Jó perdeu tudo, aí começa o debate de Jó. Os amigos aparecem e Jó começa a conversar com aqueles amigos, e começam um contar para o outro, um falar para o outro, um debater com o outro, e passam mais ou menos 23 capítulos dessa forma. Parecia que Jó conhecia mais a Deus do que o próprio Deus, até que chega um momento na vida de Jó, que Jó reconhece. Ele diz: Senhor, eu bem sei que tudo pode, se nenhum dos teus planos pode ser impedido. E hoje eu reconheço que eu conheci o Senhor somente de ouvir falar. Eu conheci o Senhor somente através das palavras. Hoje eu te conheço de verdade. Sabe o que isso significa, irmão? São as provas da vida, são as tentações da vida, são as situações que você vai enfrentar na vida, que vai levar você para um outro nível de comunhão com Deus. Quando você fala que você quer crescer, que você quer evoluir, você precisa olhar para a tua vida e entender o momento que você está passando, e estar preparado para cada situação. Você sabe que a vida, ela funciona de maneira cíclica, assim como, por exemplo, o dia, ele tem um ciclo de 24 horas, a semana é um ciclo, o mês é um ciclo, a vida funciona de forma cíclica, e você precisa estar preparado para cada momento da tua vida. O problema é que tem muita gente, às vezes, que está lá atrás, vivendo às vezes, tentando viver da mesma maneira que vivia lá atrás, e tentando ter resultado diferente na vida, mas não evoluiu na vida com Deus, não evoluiu no seu relacionamento com Deus, não prosseguiu em conhecer a Deus, e esse é o problema. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Se nós não prosseguir nesse conhecimento de Deus, a nossa vida sempre vai ficar do mesmo jeito que talvez estava a vida de Jacó durante muito tempo, durante muitos anos. Jacó estava sofrendo por causa das suas escolhas, e eu quero hoje perguntar para você aqui, se você está satisfeito com os teus resultados, glória a Deus, mas se você quer ver as coisas acontecer de maneira diferente na tua vida, está na hora de você entrar nesse ambiente diferente, e conhecer a Deus de forma diferente, evoluir no teu nível de comunhão e de intimidade com Deus. O que Jacó fez, a oração dele podia ser como a nossa oração comum de todos os dias: Senhor, me abençoa, eu quero algo para a minha vida, faz acontecer. E o Senhor, amém, já ouvi tua oração, estou voltando para o céu. Mas Jacó agarra o anjo e diz: não, eu não vou sair daqui, e não quero que o Senhor saia daqui enquanto não me abençoar, enquanto não tocar na minha vida, enquanto eu não sentir a tua presença. O quanto você está disposto hoje a entregar para conhecer a Deus? O que você está disposto a fazer nesta noite para conhecer mais a Deus? Para que realmente a tua história mude, para que realmente a tua vida mude. Jacó segurou aquele anjo de tal maneira que talvez ele usou todas as forças que ele tinha, mas ele disse: eu não vou sair daqui enquanto a minha vida não for mudada. E quantas vezes, irmãos, nós nos tornamos simplesmente religiosos, porque nós vamos na igreja, nós levantamos as mãos, nós cantamos, nós fazemos uma oração: Senhor, me abençoa, amém. Se o Senhor não me abençoar, amém também. Vou para minha casa, glória a Deus, aleluia, e nada muda. Só que cada vez que eu e você saímos da nossa casa, você está vindo ao encontro do Senhor,
E não pode voltar para a tua casa do mesmo jeito que você entrou aqui. A cada dia, irmão, que passa, você precisa evoluir, você precisa se tornar melhor. Por isso que Jesus, o primeiro sinal, quando Jesus opera o primeiro sinal, irmão, lá no Novo Testamento, que Ele transforma a água em vinho, o que Ele está dizendo, irmão, ali, ainda existe vinho novo no final da festa. Sabe o que isso significa? É que quanto mais o tempo passa na nossa vida, melhor nós precisamos ser, melhor nós precisamos ficar. As pessoas que estão à nossa volta precisam olhar para nós e ver esta evolução na nossa vida, porque ainda existe vinho novo, ainda existe poder de Deus e glória de Deus para transformar a vida das pessoas. Aleluia! Nós não podemos se conformar em ser os mesmos todos os dias. Os esposos não podem se conformar em ser os mesmos todos os dias, precisam evoluir, e quem vê essa evolução é a esposa, são os filhos. Mulher, quem vai ver a tua evolução é o teu esposo, são os teus filhos, são os nossos colegas de trabalho. Irmão, se nós queremos um avivamento, se nós queremos a glória de Deus, entenda que todo avivamento começa de dentro para fora, toda transformação é de dentro para fora, toda mudança aqui fora começa aqui dentro. Se não melhorarmos aqui dentro, se não se enchermos da glória de Deus e não manifestarmos a este mundo a glória de Deus, o avivamento não vem. Eu acredito no mover, eu acredito nos dons espirituais, na glória do Senhor, mas eu acredito, irmãos, que um a um, quando entendem o seu chamado, o seu propósito, aonde estão, se tornam uma luz para iluminar as trevas que estão nesse mundo aí fora. Lá no teu trabalho você pode manifestar a glória de Deus, lá na tua vizinhança você pode manifestar a glória de Deus, se você deixar de ser Jacó e se transformar no Israel de Deus para esta geração. E é esse o chamado que o Senhor tem para a tua vida nesta noite. Esse é o chamado que o Senhor tem para a tua casa, para a tua família. O problema é que muita gente, assim como Jacó, cria confusão com a sua família, cria confusão com os irmãos, cria confusão com seus pais, mas nunca decide mudar. Passa a vida toda levando isso de qualquer maneira. Jacó tomou a decisão, atravessou o val de Jaboque e disse: chega, eu quero resolver essa situação. E a pior situação que Jacó resolveu naquele dia era justamente a situação que o irmão dele estava vindo em direção a ele para matá-lo. E ele não podia sair dali se Deus não o abençoasse. A gente quer ver tantas coisas acontecendo, irmão, aí fora, mas quando o Senhor muda, sabe aquela pessoa cheia de rancor, cheia de ressentimento, que não quer perdoar? Quando o Senhor toca de verdade e essa pessoa começa a liberar perdão, eu vejo a glória de Deus. Porque todos os sinais, entenda uma coisa, irmão, todos os sinais, eles apontam para alguém. O sinal não é o fim, o sinal é só a forma de apontar para alguém. Para quem que os sinais apontam? Para Ele. Todos os sinais apontam para Ele. Todos os sinais que você viu na história da igreja, todos os sinais apontavam para alguém, irmão, para um ser chamado Jesus. Aquele que perdoa, aquele que ama, e quem não amar como Ele amou, não vai ser como Ele é. Quem não ama, irmão, não está em Deus, é isso que a Bíblia fala. Então todos os sinais estão apontando para uma vida diferente, para uma vida transformada. Quantos aqui já viram sinais e maravilhas? Levante a mão. Mas você não pode ficar parado nos sinais que você viu. Os sinais é para dizer para você: eu estou aqui, e eu quero transformar a tua vida, eu quero fazer de você um homem melhor, uma mulher melhor, um jovem melhor, eu quero fazer de você um profeta às nações, um instrumento em minhas mãos. É para isso que você tem visto os sinais, meu irmão, porque o Senhor quer fazer de você uma referência para esta geração, porque como diz a palavra em 2 Pedro 2,9, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo que foi tirado das trevas e veio para a maravilhosa luz do Senhor. Quem está na luz precisa manifestar a luz para essa geração. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia. Eu podia ir além, irmãos, mas
eu preciso orar aqui. O Senhor tem algo especial para fazer aqui na vida de pessoas. No ano de 2019, eu passei por depressão e passei por ansiedade, que são o mal do século, o mal desse tempo. E durante um bom tempo, desse ano, eu guardava ressentimento pelo que eu vivi. Por abandono, por ter que morar longe dos meus filhos. É uma dor que eu não desejo para ninguém. Pensei em tirar a minha vida algumas vezes. E olhando para a situação que eu estava vivendo, muitas vezes tendo que tomar remédio para dormir, e mesmo tomando remédio não conseguia dormir. Longe dos meus filhos, morando numa kitnet, com transtorno depressivo, com transtorno de ansiedade, mas eu não conseguia liberar perdão. Não conseguia perdoar. Até um momento que eu me tranquei no quarto por 15 dias, e assim como Jacó, eu falei: Senhor, eu não quero viver assim o resto da minha vida. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Todos os dias, durante esses 15 dias, saía para trabalhar e voltava para dentro do quarto. E eu entendi uma coisa: só a presença, só quando você consegue enxergar o Senhor face a face, você consegue voltar à origem. Porque às vezes a vida que você está vivendo, por todas as tuas escolhas, às vezes por causa do teu perfil, você foi por caminhos que te afastaram totalmente da tua origem. E o Senhor nesta noite quer fazer pessoas voltarem para a sua origem. Porque pessoas aqui às vezes se sentem, assim como eu me senti durante muito tempo, culpado pelas escolhas, pelos erros. Assim como Adão, quando ele pecou, o que foi que Adão fez? Ele fugiu. Mas o Senhor, naquele dia que Adão pecou, do mesmo jeito como ele fazia antes, ele desceu lá no jardim. Adão fugiu, mas o Senhor não fugiu do encontro. O Senhor foi lá e perguntou: Adão, aonde você está? O Senhor não perguntou: Adão, o que você fez? Por que você fez isso? O Senhor não apontou o dedo para ele. O Senhor simplesmente perguntou: Adão, onde você está? O que eu quero dizer para você, irmão, é que o teu erro, as tuas escolhas erradas, as tuas falhas, não mudam a natureza de Deus. Deus continua esperando por você, porque o propósito que Ele tem para a tua vida foi gerado nele antes da fundação do mundo. O propósito continua sendo o mesmo. O teu erro, a tua falha faz mal para você, porque você foge, você se esconde daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Era o que eu estava fazendo, fugindo e me escondendo, até o momento que eu disse: não, Senhor, é a tua presença, eu não quero mais nada, eu quero a tua presença. E eu sei que o Senhor pode fazer de novo aquilo que o Senhor já fez na minha vida. Irmão, a minha vida em 3 meses o Senhor transformou. Em 3 meses mudou tudo praticamente. Quem conheceu, quem soube, quem acompanhou, dizia: meu Deus, eu não consigo entender como é que você saiu dessa situação, vivendo o que você viveu, sair de um transtorno depressivo, de ansiedade, e você hoje já está ministrando e abençoando pessoas. Como é que pode isso? Sabe como é que pode, irmão? É pela tua decisão de dizer: Deus, eu não vou te largar, eu não vou te deixar, eu preciso ser tocado pelo Senhor hoje. Talvez você saiu da tua casa hoje, veio para cá por mais um culto, mas não é mais um culto. É o momento que o Senhor quer transformar você de Jacó em Israel e mudar o teu destino de uma vez por todas. Levante as tuas mãos e feche os